Boa tarde a todos e bem-vindos ao segundo Energia em Debate de 2024. Descarbonizar para progredir, os transportes do futuro. Antes de começarmos, gostaria de agradecer a todos por participarem deste evento. Essa tarde debateremos a temática da descarbonização dos transportes, abordando tanto o transporte ligeiro como pesado, terrestre, marítimo e aéreo. Ana Gomes, secretária executiva do FEL-PT, fará a abertura, seguindo-se de um breve enquadramento do trabalho desenvolvido pelo Pelouro Knowledge and Research, no âmbito do qual serão elaborados os white papers dos FEL-PT, para os quais nós esperamos que este debate traga valiosas contribuições. A seguir, teremos um período de debate com os nossos convidados, que terá a moderação de Guilherme Marques, membro do FEL-PT. E, por fim, teremos um encerramento por parte do board da APE. Antes de começarmos, algumas house rules. Vamos utilizar o Q&A do Zoom para a colocação de questões pelos participantes. O período de debate será após o painel, sendo as questões apresentadas pelo moderador, Guilherme. Poderá submeter as suas questões via Q&A do Zoom durante o painel, mas, por favor, indique se sua questão se pretende dirigir-la especificamente a um orador ou, de forma geral, a todos. Se necessitar de assistência ou tiver alguma questão relativa a essas regras, por favor, coloque no painel de mensagens do Zoom e responderemos diretamente. Bom, agora, sem mais delongas, eu passo a palavra para Ana Gomes. Flávia, antes de mais, bem-vindos ao segundo debate, ao nosso Energia em Debate de 2024. Agradeço desde já aceitarem o nosso convite, aos nossos convidados, por aceitarem tão prontamente este desafio para esta discussão. Também quero agradecer aqui à equipa dinamizadora do evento pelo seu empenho em desenvolver aqui este nosso debate e também a toda a audiência que vai estar no Energia em Debate de hoje. E claro, também à APE por continuar a apoiar e dinamizar aqui as atividades do FEL-PT. Esta é a nossa primeira atividade do novo mandato da Board do FEL-PT e cuja ambição é continuar também a promover o diálogo, a inovação e a liderança no setor energético, como era do Board que cessou funções, e que aproveito para dar as boas-vindas ao novo Board que iniciou funções há cerca de 2 meses e também agradecer à Board cessante, especialmente ao Pedro Ferreira e à Ana Sousa, que lideraram aqui a fundação dos Future Energy Leaders de Portugal. Sendo o transporte vital para a sociedade e também para todas as cadeias de valor da nossa sociedade, este papel será focado num dos temas que foi selecionado para desenvolver no Pelouro de Knowledge and Research e que irá ser explicado de seguida pelo Vasco Zeferina, e dou a palavra a ele. Muito obrigada pela vossa presença e deixo-vos com um debate muito interessante. Obrigado, Ana. Obrigado, Flávia. O meu nome é Vasco Zeferina, eu sou o responsável do Pelouro Knowledge and Research na board dos FEL-PT. Eu trabalho com a Ana Luísa Reis e o Paulo Castelão e agora, neste momento, queria-vos dar uma breve apresentação do que são os white papers. Esta é uma das atividades com maior visibilidade do programa FEL-PT. Desde 2021 já publicámos um report sobre o trilema energético e 6 white papers. Como a Ana referiu, em abril deste ano já tivemos um debate, uma energia em debate, em consequência da publicação do nosso último white paper, Flexibilidade do Sistema Elétrico e Soluções de Armazenamento. Durante o trabalho da cohort do ano passado, também publicámos um white paper e fizemos uma energia em debate da biomassa florestal, potencial energético dos resíduos em Portugal. E este ano temos a intenção de ter 3 equipas a trabalhar. Elas já estão a trabalhar em 3 diferentes temas. Um deles é a equipa que é responsável por este energia em debate e o tema desse white paper é a descarbonização energética no setor dos transportes. Estes são ainda temas provisórios, porque a publicação destes white papers será feita no final deste ano de 2024. Os outros 2 white papers, os temas são o papel da flexibilidade na operação da rede elétrica e dos prosumers como veículo para serviços de flexibilidade no sistema. O outro white paper, o título do white paper da última equipa é a Integração Energética Europeia, o caso ibérico. Este ano
queremos que o formato seja ligeiramente diferente. No passado, os white papers eram publicados, havia um trabalho durante um ano e publicávamos o white paper e de seguida faríamos um Energia em Debate. Este ano, a nossa intenção é que o Energia em Debate sirva e seja um contributo para o trabalho desenvolvido por esta equipa, para que eles depois possam escrever um white paper com alguns dos temas e das temáticas, tópicos abordados no respectivo debate. Além disso, durante este ano vamos tentar publicar uma série de artigos no LinkedIn, em que iremos abordar um tema mais amplo, que é a transição energética e as reformas dos mercados energéticos e das políticas públicas, com a perspectiva de atingir a neutralidade carbónica. Os Energias em Debate, os white papers e esta série de artigos, todos eles pretendem contribuir para a literacia energética e para uma discussão mais aprofundada e alargada destes temas no setor e na sociedade civil portuguesa. Nós, como jovens profissionais no setor da energia, não queremos discutir potenciais dados para atingir a meta da neutralidade carbónica. Nós queremos, sim, contribuir para a aceleração desse processo e a aceleração da transição energética em si. E esse é o nosso foco e por isso estamos a desenvolver este trabalho. Será uma gota no oceano, mas é isso que nos propomos este ano. Da minha parte, espero que apreciem e aprendam algo com o debate de hoje e com o conhecimento que os peritos convidados vêm trazer nesta discussão e o trabalho que a equipa responsável por este white paper, aqui representado pelo Guilherme, tiveram em preparar este evento. Muito obrigado e passo a palavra à Flávia de novo. Obrigada, Vasco. Bom, passamos agora ao nosso painel, que conta com a presença de Anabela Antunes, COO da PrioBio. Anabela é a CEO da PrioBio, dedicando-se à indústria de biocombustíveis, atuando em diferentes áreas: produção, qualidade, investigação e gestão. Anabela liderou o processo de transição da unidade desenhada para processar matérias-primas virgens para uma unidade de produção assente em matérias-primas residuais nos últimos 16 anos. Em 2007, abraçou o desafio de fazer parte da equipe de construção da fábrica de biodiesel da Prio, no Porto de Aveiro, tendo feito parte da estratégia visionária para as energias renováveis do grupo Martifer. Durante esse percurso profissional, foi contemplando a sua formação com várias especializações, desde Black Belt, gestão sustentável pela PBS e o programa AMEC, Advanced Management in Energy da ESE. Bom, também contamos com Gonçalo Castelo Branco, Head of E-Mobility da EDP. Gonçalo Castelo Branco é o diretor de E-Mobility da EDP Comercial, liderando o desenvolvimento da rede de carregamento público de veículos elétricos da EDP, assim como o desenvolvimento de soluções de carregamento para clientes da EDP, Business to Consumers e Business to Business. Atualmente é também presidente do Grupo de Trabalho de Mobilidade Elétrica da Associação Europeia, Euroelectric. Gonçalo juntou-se ao grupo EDP em 2010, tendo sido responsável por vários projetos na área de redes inteligentes e de geração, e por iniciativas de internacionalização dos negócios. Gonçalo também concluiu um MBA pelo INSEAD e, antes de se juntar à EDP, trabalhou em funções de gestão nos setores de telecomunicação, imobiliário, turismo e como docente da Universidade Católica Portuguesa. Por fim, mas não menos importante, temos a Marcela Franchi, CMO da Hafner Energy. Marcela é Global Chief Marketing Officer da Hafner Energy, onde ingressou em 2021, sendo uma peça-chave no sucesso do IPO da Hafner Energy em fevereiro de 2022. Foi nomeada CMO Global à medida que as ambições internacionais da empresa se expandiram em maio de 2024. E também foi nomeada chefe da recém-criada unidade de SAF, à medida que esse setor continua a crescer dentro da Hafner Energy. Marcela começou sua carreira em engenharia financeira na Warner Selbert, agora AQ Fink, acho que falei certo, em Londres, onde permaneceu por 17 anos. Tornou-se uma empresária bem-sucedida, fundando e dirigindo empresas no setor imobiliário e de aluguer no Reino Unido e em Portugal. Marcela tem um diploma pela London School of Economics e uma pós-graduação em finanças corporativas pela London Business School.
Lecionou e foi consultor em universidades em Hong Kong e Lisboa. Integra ainda o conselho da LBS Energy Club e é embaixadora do Women in Green Hydrogen. Passo agora a palavra ao Guilherme Marques para iniciar o painel. Com a palavra, Guilherme. Obrigado, Flávio. Obrigado, Ana e Ivar. Muito bom dia a todos. Meu nome é Guilherme Marques, faço parte da equipa dos White Papers, em particular da descarbonização do setor dos transportes. E gostaria de agradecer desde já a todos os envolvidos na organização do evento de hoje, aos convidados das redes sociais por marcarem presença e, por último, mas não menos importante, aos nossos oradores por terem aceito o desafio de participar neste painel. Primeira pergunta, para uma resposta de 30 segundos no máximo, mais uma curiosidade, na verdade, que uma pergunta, era se, quando eram mais novos, brincavam com carrinhos de crianças, ou de onde é que vem a paixão pelos transportes, e se não vem daí, quando é que se recordam deste primeiro envolvimento com este ecossistema fantástico que vamos discutir aqui hoje. Se calhar começamos pela Marcela. Bom dia a todos. De certeza quando era criança, porque tenho um irmão mais velho que sempre adorou carros e era apaixonado por corridas de carros. Obrigadíssimo, Marcela. Gonçalo? Boa tarde a todos e também, antes de mais, muito obrigado pelo convite, com muito gosto que estou aqui, também em representação da EDP. Sim, brincava com carros e acho que por acaso é uma tendência interessante, é que no meu tempo todos esperávamos chegar aos 18 anos e tirar a carta o mais urgentemente possível e poder começar a conduzir um veículo, que é uma tendência que se tem alterado de uma forma interessante, ou seja, de facto a mobilidade do futuro não é só elétrica, nem é também partilhada e, portanto, acho que isso se nota muito cada vez mais que as pessoas optam também por outros meios de locomoção e mais sustentáveis e não necessariamente o carro, e acho isso interessante. O cruzamento com esta indústria, quer dizer, acabou por surgir no âmbito da EDP, das minhas funções na EDP, mas também vejo isto não apenas numa lógica de mobilidade por si só de carro, digamos assim, ou de transporte, mas muito também numa lógica de transição energética. Acho que vamos ter a oportunidade de falar sobre isso durante o painel de hoje. Obrigadíssimo, Gonçalo. Anabela? Tem mute, Anabela. Muito obrigada pelo convite. Boa tarde a todos também que nos estão a ouvir. O meu primeiro carrinho foi um carrinho de rolamentos, porque eu só tinha primos para brincar, e então começávamos com isso, brincávamos com isso. Portanto, gosto de carros e quando entrei na Trio e percebi que iríamos trabalhar em algo para tentar, de alguma forma, descarbonizar um setor tão importante e que tinha uma pegada carbónica tão grande, foi um projeto muito ambicioso, ainda é ao dia de hoje, porque nestes quase 18 anos nunca parámos de inovar e de apresentar soluções para a transição energética. Obrigadíssimo aos três. Depois deste momento, diria que é crucial no debate sobre a infância dos nossos oradores, gostava de passar um bocadinho à temática dos transportes em si e das 30% de emissões de greenhouse gases que são produzidos anualmente por este setor, quando comparado com as emissões totais anuais. E também como é que nós podemos encarar este desafio e como é que o podemos discutir aqui hoje. A abordagem aqui hoje foi dividir, portanto, o setor dos transportes em 3 clusters, portanto, o terrestre, o aéreo e o marítimo. E se calhar começando por este último, Marcela perguntava que a Organização Marítima Internacional este ano atualizou as metas de descarbonização do transporte marítimo e o seu novo plano exige uma redução de 20% das emissões até 2030, quando comparado com as emissões de 2008, e as emissões e zero emissões até 2050. E a pergunta em si é quão viáveis vê estas metas e quais identifica que são as principais restrições
para atingir cada uma destas metas, tanto as 20% como as emissões zero? Muito obrigado, Guilherme. Então, vamos começar por a viabilidade das metas. Eu identifico 3 pontos motores para chegar lá. A primeira são, obviamente, as inovações tecnológicas, melhoria em design de motores e eficiência energética. E, sobretudo, o desenvolvimento de combustíveis alternativos e, principalmente, o metanol renovável, que é a área onde trabalha a Hafner Energy na produção desses combustíveis alternativos. O metanol renovável, produzido a partir de fontes como biomassa ou CO2 capturado de hidrogênio verde, é uma das opções promissoras devido à menor pegada de carbono e compatibilidade com tecnologias de motores existentes, mais ou menos. Em segundo ponto, o suporte regulatório tem que estar presente e suportar essa transição energética, porque esta transição tem um custo e tem que ser apoiada a níveis de incentivos e de regulação. E o terceiro ponto é o compromisso corporativo, ou seja, as empresas têm que ter uma vontade de descarbonizar através de investimentos e iniciativas verdes. Posso citar o caso da Maersk, que já tem 18 barcos em construção que vão ser movidos a metanol. As principais restrições. Uma delas é a produção de combustíveis alternativos, que é também um desafio, porque são caros e a maioria dos projetos ainda não chegou à fase de decisão final de investimentos, FID. E isso é difícil, porque são tecnologias novas. Outro ponto é a incerteza regulatória. Vai mudando e pode criar incertezas, sobretudo quando estes investimentos têm que ser sobre ao menos 20 anos. Como já falei, as restrições financeiras também são um gap e sobretudo, porque os interesses não estão alinhados. E o último ponto é a eficiência operacional, que é para melhorar e novamente, nem sempre tudo está alinhado. Voltando ao metanol renovável, que é para mim a melhor e mais rápida forma de descarbonização, tem um potencial significativo, mas tem também restrições. A escalabilidade da produção tem que ser tida em conta para responder à demanda global. Tem que se criar uma infraestrutura e o custo, obviamente. Portanto, diga. Não, aqui precisamente porque estava a tocar no ponto do metanol e também já tinha tocado no princípio da resposta. A minha pergunta iria mais também agora no sentido de, olhando ao mix que seria utilizado, digamos, em 2030, 2050, naquilo que será o setor marítimo, como é que vê o peso do metanol e quais seriam as alternativas? Ou seja, que outras alternativas vê também a serem utilizadas neste setor, nestas duas linhas temporais, nestes dois horizontes temporais? Pronto, o metanol para mim é o principal. Fala-se muito em amónia, que é um combustível também de zero carbono, mas eu vejo mais dificuldade na amónia, que é um combustível mais perigoso do que metanol. E o terceiro, do que se fala muito, também é o hidrogênio, obviamente, que está sempre presente. É uma opção limpa, com grande potencial. Na sua aplicação no transporte marítimo, requer o desenvolvimento de tecnologias de armazenamento e motores adequados. Portanto, está tudo em aberto, mas no mix tecnológico penso que iremos
na direção do metanol renovável. Ok, obrigadíssimo, Marcela. Anabela, na preparação desta mesa redonda, tinha mencionado o facto dos biocombustíveis serem a fonte, não, uma das fontes que mais tem contribuído para a descarbonização dos transportes. E iria pedir para fazer uma pequena introdução de, se calhar, detalhar como é que tem sido esse impacto e em quais é que são as principais vertentes, principais linhas onde se tem sentido esse impacto. Sim, efetivamente, no setor dos transportes mais rodoviário, ok? Os biocombustíveis líquidos têm sido os responsáveis pela descarbonização, só recentemente o elétrico está a tomar posição. Em Portugal, dados de 2000 do ano passado, nós conseguimos substituir somente 6% do fóssil por biocombustíveis. E digo somente porque os biocombustíveis líquidos nunca tiveram, se calhar, o papel devido, e culpa nossa, também da indústria, que não o afirmámos devidamente. E falando um bocadinho, levando também ao tempo que estávamos a discutir do marítimo, ao dia de hoje, no marítimo ainda só existem alguns pilotos que estão a ser feitos. Nós desenvolvemos também combustíveis próprios para o setor marítimo, nomeadamente o EcoBunkers, que está a ter muito sucesso. E o EcoBunkers não é mais do que uma mistura do bunker com biocombustível, neste caso biodiesel, que permite já uma redução grande da pegada carbónica, e isto pode ser utilizado com a frota atual e com a infraestrutura atual, ok? Falámos do IMO, também há a ETS, que no fundo tem a ver com as emissões de carbono. Temos uma RED 3, que também traz uma série de ambições no que respeita à redução e à transição energética para o setor marítimo. E, portanto, eu acho que temos que conjugar, estão-se agora a criar todas as peças legislativas para alavancar a transição do setor marítimo. Mas, muito bem, temos que trabalhar em investigação, temos que trabalhar em novas soluções, como o amónia, como o metanol verde, eu própria as defendo, mas também, com a frota que a gente tem ao dia de hoje, temos soluções que podemos aplicar já, ok? E é essas que nós defendemos também e trabalhamos para fazer uma transição mais rápida. No setor rodoviário, temos feito o nosso caminho também. Cumpriu o ano passado, lançámos no mercado um produto que é o Ecodiesel. O Ecodiesel é um substituto do gasóleo, 100%, e também com grande sucesso, que já está numa abrangência nacional, temos em todos os nossos postos, isto permitindo reduzir já a redução de emissões, enquanto, claro, o elétrico nos ligeiros vai ganhar o seu espaço, e eu concordo também com isso, porque assim terá que ser. Anabela, aqui voltando só à parte do cluster do setor marítimo, quais é que pensa que poderiam ser os principais catalisadores para acelerar a adoção destes combustíveis, tanto a nível de embarcações ligeiras como de embarcações de longo curso? Quais pensam que sejam os principais drivers para poder aumentar esta adoção, quer seja de nível da parte da legislação, a nível de incentivos, quer seja a nível de tecnológico, que tem que haver um maior desenvolvimento nos próximos anos, um maior investimento na parte de Research and Development? Quais pensa que são as principais dinâmicas que têm que ocorrer neste setor para, lá está, para haver estes catalisadores de adoção deste tipo de combustível? A legislação é crítica, não é? Porque, tal como a Marcela referia, o que acontece é que nós temos várias peças legislativas e elas têm que todas combinar entre si, não é? Mas esta diretiva renováveis já traz uma grande ambição para a incorporação de renováveis no setor marítimo. E, portanto, eu acho que havendo essa legislação e havendo essa regulamentação, e ela sendo estável, também como dizia a Marcela, não é? Porque só ela sendo estável é que é possível fazer investimentos
que a gente consiga depois ver o seu benefício à frente. E, portanto, isso é crítico. O que vejo também hoje, e da experiência que nós temos estado a atuar no setor marítimo, como dizia, mas mesmo sem legislação, já existe uma preocupação das empresas. Já existe uma preocupação das empresas em reduzir a sua pegada carbónica e procurar soluções de descarbonização. Por isso, eu acho que estão lançadas está lançada a legislação, está lançada a vontade, agora é fazer acontecer, ok? É juntar todos os interlocutores, todos os players, para fazer acontecer isto o mais rápido possível. Claro que, para além da regulamentação, e nós às vezes temos diretivas europeias, mas depois cada Estado-membro tem a sua realidade, que é diferente, não é? E no setor marítimo, sendo um setor internacional, nós em Portugal não podemos querer fazer uma legislação se não estiver concertada com os outros países. Isto porquê? Porque senão os navios não vão abastecer em Portugal e vão abastecer noutro país onde as metas são diferentes ou não exigem as mesmas, não têm as mesmas exigências. Mas eu acho que estão-se a dar passos no sentido da gente, de nós todos, como players do setor, trabalharmos. Acho que temos um caminho promissor e cheio de oportunidades. Obrigadíssimo, Anabela. Aqui, antes de passar ao Gonçalo, e porque tenho algumas perguntas para fazer já no cluster de mobilidade terrestre e dos transportes terrestres, gostava só de recordar a quem está a assistir ao debate que a qualquer altura podem deixar as vossas perguntas e vamos fazendo uma compilação para que depois as possamos colocar no final do debate. Dito isto, gostava, passando lá está ao Gonçalo e em específico à mobilidade elétrica, tanto de veículos ligeiros como de veículos pesados, que é digamos, uma temática bastante em voga agora. A primeira pergunta seria: como é que descreveria a situação de vendas em Portugal de veículo elétrico? Conseguirá Portugal manter o nível de crescimento que tem demonstrado ao longo dos últimos anos? Se sim, porquê? Bem, de facto, eu acho que em Portugal temos um caso muito interessante de adoção de mobilidade elétrica, mas que eu diria que está numa tendência global. A descarbonização do setor de transportes far-se-á em grande parte pela eletrificação e, portanto, o veículo elétrico acaba por ser a forma mais eficiente de fazer essa transição, é mais evidente em alguns segmentos do que noutros, mas as vendas de veículos a combustão tiveram um pico, não foi o ano passado, foi em 2017. E em 2027 vão estar 30% abaixo desse pico que foi em 2017. E depois, claro, que ainda resta a frota que temos hoje em dia de veículos a combustão, e essa frota terá um pico, estima-se que em 2025. E, portanto, o que está a acontecer é que estamos a transformar esta frota por uma frota de veículos a combustão e com emissões de CO2 por veículos eletrificados e sem emissões de CO2. Portanto, o caso português é um caso bastante interessante a nível europeu. Em Portugal, o ano passado, tivemos mais de 30% das novas vendas de veículos elétricos, dos novos veículos vendidos eram elétricos. É uma tendência que tem, de alguma forma, mantido este ano. Estamos nos 28%, acho eu, ao mês de hoje, considerando o ano todo. O que significa, de facto, um caso de sucesso. Não é a velocidade a que esta eletrificação se tem feito, não é igual em toda a Europa. Acho que Portugal, por exemplo, com França e com a Holanda, têm sido casos de sucesso, já para não falar dos países nórdicos, a Noruega, como é evidente. Mas, por exemplo, vizinhos nossos no sul da Europa, a Espanha ou a Itália, quando estamos a falar destes 30% de novas vendas serem veículos elétricos, se formos a Espanha, estes valores descem para 11% e a Itália para 6%. E, portanto, há aqui qualquer coisa que está a ser feita diferente. Eu diria que isso tem a ver, quer dizer, pode ter a ver com alguns fatores, mas acho que desde logo o incentivo fiscal que existe para empresas, e acho que o peso que as frotas corporativas têm nos veículos em Portugal e esse incentivo acumulado, então existe uma série de incentivos fiscais muito importantes ou relevantes para empresas, desde logo
a dedução do IVA, também depois deduções em tributação autónoma, a isenção do imposto sobre veículos, portanto, torna um veículo elétrico mais barato na sua compra e, portanto, mais comparável ao que é uma alternativa de veículo a combustão, o que ajuda na ótica das empresas. E também o facto, quer dizer, eu acho que em geral Portugal é um país que vai adotando de alguma forma algumas tecnologias deste tipo mais emergentes, de uma forma mais rápida que outros. Acho que essa história também nos tem acompanhado no veículo elétrico. Obrigadíssimo, Gonçalo. Na linha desta pergunta, e porque o proprietário do veículo elétrico depende muito da infraestrutura pública, a McKinsey publicou este ano um estudo, o Mobility Consumer Pulse em 2024, que diz que 29% dos proprietários de veículos elétricos a nível mundial quer voltar a um veículo de combustão devido à infraestrutura. Quais pensa que serem os principais drivers para poder diminuir este número? Esse estudo, de facto, saiu recentemente e veio de alguma forma comentado, mas há aqui uma nuance. Esse estudo foi feito, ou seja, com entrevistas que já vinham desde o ano 2021, e eu acho que para cerca de 30 mil pessoas em 15 países. E desde 2021 até 2024, algo mudou bastante na infraestrutura de carregamento público, e, portanto, esse era um dos fatores que provavelmente condicionava essa resposta, de haver uma aparente percentagem de respondentes que diziam de uma forma tão assertiva que se calhar deixariam de ter o veículo depois de ter. Acho que, de facto, não é isso que nós vemos na nossa base de clientes. E, curiosamente, esse mesmo estudo da McKinsey também dizia que cerca de 40% dos que não tinham veículo elétrico queriam ter e, portanto, consideravam que fosse um veículo elétrico ou um plug-in como o seu próximo carro, o que é interessante, porque ainda esta semana, num evento do stand virtual e num estudo que apresentaram aí, num estudo que fizeram aos consumidores do stand virtual, perguntavam-lhe se o próximo veículo novo a adquirir será, e as hipóteses podiam ser 100% elétrica, gasolina, a gasóleo, plug-in, e em primeiro lugar estava o veículo 100% elétrico. Das intenções de compra, isto continua a existir. Dito isto, é verdade que é diferente ter um veículo elétrico do que um veículo a combustão. Portanto, há aqui alguma parte de conveniência que é percebida de maneira diferente. Eu digo percebida porque ela pode não ser tão real quanto as pessoas. Eu acho que é muito mais percebida como algo conveniente para quem não tem um veículo elétrico, para quem tem. É natural ou é normal entre nós que temos veículo elétrico. Quer dizer, outra pessoa que não tem preocupa-se mais com a minha autonomia ou com o meu range, onde é que eu vou carregar, do que eu próprio. Ou seja, eu acho que para nós isto fica muito embebido nas nossas rotinas e, de facto, eu perco muito pouco tempo a carregar o meu carro, porque eu carrego agora, que estou aqui nesta conversa com vocês, o meu carro está a carregar e, portanto, é verdade que às vezes tenho distâncias maiores e tenho que carregar on the road, digamos assim, ou seja, enquanto estou nessa viagem, mas a infraestrutura de carregamento rápido, ultra rápido, tem tido um crescimento enorme. Acho que nós em Portugal temos hoje quase 9 mil pontos de carregamento, as taxas de crescimento têm sido impressionantes, a EDP é um player importante nesse crescimento, temos um compromisso com a rede de carregamento público, temos pontos de carregamento nas autoestradas, nas áreas de serviços, nos hotéis, nos hospitais, nas zonas comerciais, nos parques municipais, portanto, é um bocadinho ter esta rede cada vez mais presente e acessível de uma forma conveniente é absolutamente necessário, mas acho que isso também começa a ser cada vez mais fácil para alguém que tem um veículo elétrico ter esta oportunidade de carregar quando está a fazer compras ou o que seja, e portanto esse é algo que eu acho que tem tido uma evolução muito positiva. Em Portugal também acho que aí temos feito o investimento necessário, a iniciativa privada tem assumido essa frente. Infelizmente, não da forma que se calhar poderia existir caso existissem incentivos a este rollout, até esta implementação de infraestrutura. Portanto, eles existem para a aquisição de veículos, isso acaba por fazer um push para a infraestrutura, mas não existem incentivos diretamente ao desenvolvimento da infraestrutura de carregamento. Mas, de qualquer maneira, acho que hoje em dia a experiência de quem tem um veículo elétrico é bastante melhor e mais conveniente nesse sentido para uma infraestrutura do que era há 1 ano ou 2 ou 3 atrás. Portanto, acho que se nota uma diferença. E a própria Europa tem regulado nesse sentido. Portanto, há uma nova norma, que é a AFIR, que é, no fundo, uma regulação europeia
que vem determinar mínimos que cada Estado-membro tem de cumprir em termos de número de pontos de carregamento e distâncias mínimas entre eles e nas principais vias rodoviárias. Portanto, acho que isso também dará um impulso importante. Foi uma lei que só entrou em vigor agora em abril deste ano e, portanto, claramente também acho que por aí não vejo razão para que esta infraestrutura não cresça pelo menos tão rapidamente como os carros têm vindo a crescer e a adoção do veículo elétrico. E voltando ao ponto da necessidade de ampliação do número de carregadores disponíveis na rede, Movia publicou um estudo no final do ano passado em que afirmava que até 2050 Portugal necessitaria de 82 mil pontos de recarga. E tinha duas questões sobre este ponto, ou seja, como vê este signo do lado da EDP e quão impactante pensa que será a instalação deste número de pontos de recarga na rede de distribuição, seria capaz de acompanhar esta implementação, porque existe uma pequena limitação em algumas localizações, principalmente com média tensão, onde se tem de instalar carregadores ultra rápidos, onde por vezes não é possível devido a limitações da rede de distribuição. 2050 é um ano onde eu diria que a frota de veículos estará maioritariamente descarbonizada. Portanto, em 2035, a Europa já anunciou que não vai ser possível vender veículos a combustão desde aí. Portanto, 2035, assumindo um tempo médio de vida útil de um veículo, se for até 12 anos ou mesmo até 15, quer dizer que até 2050 esta descarbonização ocorreu. Mesmo nos pesados, esta proibição de vendas depois de veículos pesados a combustão ocorrerá um bocadinho mais tarde, em 2045, mas, portanto, não me parece uma meta que seja demasiado ambiciosa, mas provavelmente são os pontos necessários. Mas sobre isso, dizer algumas coisas. Ou seja, primeiro que tudo, 80% do carregamento ocorre no espaço privado, digamos assim, em casa e na empresa. Portanto, a rede pública sendo muito importante, e para muitas pessoas que não podem carregar em casa porque não têm garagem, naturalmente, acaba por, em termos de peso, quer dizer, eu diria que à medida que vamos tendo cada vez uma base maior de utilizadores de veículos elétricos, a rede pública ganhará algum peso maior, portanto, poderá chegar aos 30%, se calhar 40%, assumindo também depois muitos pontos de carregamento nos municípios, mas ao dia de hoje estamos a falar de cerca de 20%, e portanto o que é importante é que de facto esta oferta vá crescendo e vá crescendo em diferentes níveis, que era isso o outro ponto que eu queria dizer, ou seja, nós não precisamos apenas e só de pontos de carregamento ultra rápidos nas autoestradas, porque também a própria autonomia, portanto a bateria dos veículos tem evoluído muitíssimo, e hoje em dia já há veículos, eu diria que em média os veículos novos que são postos em mercado já estão com 600 km de autonomia, há pouco tempo eram 400, portanto acho que isto tenderá para alguma coisa mais perto quase dos 1000 km de autonomia, o que diminui bastante a necessidade de carregamento on the road, ou seja, de calhar numa viagem. Portugal não tem, julgo eu, 1000 km de les a les, portanto acaba por ser possível eu carregar o meu carro durante a noite, inicio uma viagem, chego ao meu destino e carrego no destino. Portanto, por aí também eu acho que haverá uma pressão menor na necessidade de carregamento ultra rápido. Pronto, e o que é importante é que de facto existam carregadores onde os carros estão estacionados, portanto, onde os carros estão parados, porque é nessa altura que eles vão estar a carregar. Portanto, nos municípios é muito importante começarmos cada vez mais a ter, nos vários bairros onde moramos, carregadores disponíveis na via pública. Portanto, isso claramente é algo que vai ter que crescer. Depois, onde também nos parques e nas superfícies comerciais, como eu falava, hospitais ou hotéis, ou o que seja, é importante que cada vez mais os lugares de carregamento sejam mais, e portanto isso também naturalmente vai acontecer. Nas empresas, portanto, a eletrificação das frotas corporativas é fundamental para esta descarbonização. As frotas corporativas são, grosso modo, um carro corporativo, no fundo, corre o dobro da quilometragem de um carro não corporativo, e, portanto, é muito importante também começarmos por aí. E, portanto, tendo estes espaços cobertos com uma rede de carregamento acessível, eu acho que estamos no caminho certo também para depois, complementarmente com estes pontos que o estudo da Movia falava, e é exatamente isso que na EDP também vamos fazendo, ou seja, garantir que temos ofertas e soluções para casa, para a empresa, para quem mora em prédios, para os municípios, depois quem tem carregamento da via pública e depois também nestas outras áreas e destinos que eu mencionava.
Aqui, e voltando a uma particularidade do sistema português, em Portugal, tanto os CPOs como os SEMs têm ou CPs em português, têm que estar alinhados com a MOBIE, que é uma entidade gestora, que é a entidade gestora da mobilidade elétrica em Portugal, e que por sua vez decidiu, em conjunto com o governo português, adotar um modelo, diria que único a nível europeu. Minha pergunta é, dados as novas publicações da AFIS, etc., e a própria evolução por parte da vontade dos clientes, como é que pensa que evoluirá este modelo que existe atualmente? Quais são os principais fatores para que evolua nesse sentido? Bem, acho que dava para um debate por si só, ou seja, se calhar um destes papers ou programas, e portanto vou tentar ser breve, para podermos passar depois também a outros temas, mas acho que é importante ressalvarmos isso, ou seja, de facto em Portugal temos um modelo único à dimensão europeia no que toca ao carregamento público. Portanto, existe uma obrigatoriedade dos carregadores que estão em espaço de acesso público estarem conectados à MOBIE, o que eu acho que é um modelo que de facto traz alguma exigência adicional aos participantes neste ecossistema, portanto, seriam tanto os operadores de pontos de carregamento, os comercializadores e fundamentalmente os utilizadores. Portanto, acho a questão da transparência de preços, da experiência de utilização, poderia ser melhor eventualmente com alterações a este modelo. Também eu acho que existe com este modelo alguma limitação à adoção e integração de novas tecnologias, nomeadamente depois também a integração com o solar num prédio, portanto, a geração distribuída, com mesmo com a questão das baterias, portanto, porque o próprio modelo exige uma integração com o operador de rede em Portugal e, portanto, há uma dissociação dos diagramas de carga, não querendo ser muito técnico, mas que dificulta aqui alguns novos modelos de negócio, mas acho que a parte de experiência, portanto, acho que haveria algumas coisas na implementação do modelo que poderiam ser revistas e que um debate alargado entre os vários intervenientes seguramente contribuiria para tal. Não obstante, é um modelo que tem um grande mérito, que é a interoperabilidade. Ou seja, eu com um único cartão de um comercializador acedo de uma forma muito fácil e conveniente a qualquer posto de carregamento na via pública. Portanto, isso é claramente um mérito deste modelo, que também poderíamos discutir se ele não poderia ser obtido com outro formato de organização, ou seja, entendendo que a interoperabilidade pudesse ser algo mandatório em Portugal, poderia eventualmente a MOBIE ou a entidade gestora da mobilidade elétrica poder garantir isso numa lógica de gestão de dados e de fluxos financeiros, mas não necessariamente na gestão dos fluxos energéticos, que é hoje também que acontece com a plataforma da MOBIE. Já para terminar e para também dar a palavra à Anabela e à Marcela, num país do tamanho de Portugal, quão eletrificado pensa que poderá estar o transporte pesado e quais serão as principais limitações, lá está, no contexto português? Eu acho que o contexto português, eu até diria o europeu, ainda é muito incipiente, ou seja, acho que a experiência que vamos tendo na eletrificação de pesados ou na descarbonização ainda está mais no princípio do que a questão dos veículos ligeiros, mas acho que algumas tendências começam-se a desenhar, ou seja, acho que o use case, portanto, para caminhões elétricos ou autocarros de curta distância urbanos será tendencialmente mais a da eletrificação, portanto, serem veículos a bateria, e não tanto se calhar a hidrogênio. Portanto, o que se estima é que em termos de total cost of ownership, portanto, considerando o custo total de aquisição e de utilização de um autocarro pela sua vida útil, isto já será semelhante entre um elétrico e um diesel em 2030, e para o longo curso poderá começar a ser viável também que um veículo elétrico comece a ser uma opção alternativa aos veículos a combustão hoje e eventualmente ao hidrogênio. Também isto vai depender muito, se calhar, ainda de alguma tecnologia que não existe hoje. Portanto, acho que a tecnologia das baterias tem evoluído muitíssimo nos últimos anos, assim como o seu custo, cerca de 90% na última década ou qualquer coisa assim. E, portanto, eu acho que em termos de eficiência de baterias e depois do seu custo, cada vez mais, quanto mais isto evoluir, mais fácil ou mais rápido será esta transição
para autocarros e para veículos de longo curso, portanto, caminhões pesados, porque são também mercados diferentes, ou seja, porque muitas vezes falamos dos pesados e pensamos nos caminhões de mercadorias que percorrem a Europa toda, mas existem muitos deles que ficam apenas a circular em Portugal durante o dia e que à noite estão parados e poderiam ter esse tempo para carregar, assim como outros autocarros que fazem, por exemplo, serviços de transporte de passageiros, a mesma coisa, ou seja, eles tendo autonomia para trabalhar durante as horas que necessitam durante o dia e podendo estar à noite parados, também aproveitam esse tempo para carregar. Portanto, há aqui diferentes segmentos que podem ser endereçados também com a eletrificação desses transportes e nem sempre com a necessidade de um carregamento ultra rápido, de 1 megawatt, como se fala para pesados, com certeza fará parte de alguma solução para estes segmentos, mas não terá que ser a única solução para a eletrificação de pesados. Obrigadíssimo, Gonçalo. Aqui, Anabela, como é que vê a evolução nos últimos anos do mix energético do transporte pesado, a aceitação, basta de alternativas, não só de alternativas que levem à eletrificação, mas também de utilização de biocombustíveis? Como é que vê essa evolução dos últimos anos? Como é que vê a progressão para os próximos? E qual pensa ser esta margem de progressão, uma vez que, pelo menos de um ponto de vista de quem está fora deste mercado, parece que será uma adoção relativamente lenta, a menos que hajam fatores que acelerem. Sim, os pesados, como dizia o Gonçalo, eu acho que a eletrificação vai demorar mais e ser mais difícil, para além de que nós defendemos que o que deve existir é um mix energético, não é? Porque todos nós queremos ter acesso a várias possibilidades de descarbonizar sem privilegiar uma ou outra tecnologia, porque, por um lado, às vezes acontecem muitas disrupções em termos de IT, que fazem com que a gente dê saltos significativos e estar a apostar numa ou noutra tecnologia, na nossa ótica, não vemos como um mix energético. O que a gente tem assistido ao dia de hoje, e os dados que eu tive a ver de 2020, exato, 99% ainda a combustão e a diesel. Portanto, tendo em conta que um caminhão, a média europeia de um caminhão anda nos 13 anos, para os caminhões que foram comprados recentemente, temos 13 anos pela frente de combustão e de diesel, e por isso a utilização de biocombustíveis é a solução a mais imediata, que não tem problemas de infraestruturas, porque toda a rede está criada. Os biocombustíveis seguem o abastecimento já o usual, e em termos de motores também se tem vindo a desmistificar que os biocombustíveis poderiam ser complicados por isto, por aquilo, e nós, nomeadamente na nossa frota, porque transportamos muitos combustíveis para os nossos postos ao longo do país, já temos hoje caminhões que trabalham 100% de biodiesel. Nós falamos muito das emissões. Claro que o veículo elétrico não tem emissões porque não tem combustão, mas aqui o que faz sentido é fazer uma análise completa de ciclo de vida. Hoje em dia, os biocombustíveis, maioritariamente em Portugal e na Europa, os biocombustíveis são produzidos a partir de resíduos. Estamos também a tratar um problema, ok? E, portanto, ela deve coexistir no futuro, não devemos agora mudar e depois estes resíduos ficarem sem tratamento. E, portanto, devemos fomentar o que é a economia circular e devemos fomentar também estas tecnologias. Ainda há muita investigação e ideia pela frente para mudar, mas a nossa experiência tem sido muito positiva. Temos tido muita procura e esta preocupação, às vezes o que nós já vemos, e nós até já temos alguns contratos tripartidos. Isto porque às vezes não é bem o transportista que está preocupado com as suas emissões, mas o seu cliente. O cliente que precisa de transporte para transportar as suas mercadorias
está preocupado em reduzir a sua pegada carbónica. E, portanto, isso já está a entrar na equação. Obrigadíssimo, Anabela. Aqui, uma das questões que mais tinha visto também quando estava a fazer a preparação para o debate, tinha sido não só, lá está, o fator importante da redução em torno a 86% das emissões quando comparado com combustíveis tradicionais, mas também o facto de os biocombustíveis serem em torno a 70% a 130%, ter um custo superior aos combustíveis tradicionais, em torno a 70, entre 70% a 130%. Como é que pensa que este delta poderia ser comatado? Seria com o volume, seria com a evolução tecnológica, a legislação, ou há fatores que não estão a ser tidos em consideração nesta equação? Os biocombustíveis vão ser sempre mais caros. A gente não tenha dúvida disso, não é? Nós vivemos uma era, a era do petróleo, durante os últimos mais de 100 anos, e, portanto, não vamos querer que agora, numa década, tenhamos o desenvolvimento da tecnologia que aconteceu no petróleo em mais de 100 anos. Portanto, os biocombustíveis vão ser sempre mais caros, e no caso destes novos que estão a surgir, por isso é que ainda não escalaram, porque ainda não se chegou à equação perfeita entre o custo-benefício. Agora, no caso dos e depois, como estava a dizer, no caso dos biocombustíveis assentes em matérias-primas residuais, nós estamos a falar de uma logística muito complexa para recolher estes resíduos, não é? No caso, e do caso da PRIO, não é? Que nós, uma das nossas matérias-primas são óleos alimentares usados, entre outros resíduos da indústria alimentar, e nós temos que fazer essa recolha destes óleos alimentares usados aos litros. Não é aos milhões de litros, nem aos navios de 20, 30 e 50 mil toneladas de crudo que vêm para refinar. E tudo isso tem um custo muito maior do que por isso vai ser inevitável. Agora, como dizia o Gonçalo também, no caso do elétrico há uma série de incentivos. E nos biocombustíveis já existem alguns, nomeadamente em Portugal, para os biocombustíveis avançados e para um conjunto específico de matérias-primas existe já algum incentivo, quer para melhorar a tecnologia, quer para melhorar a recolha, mas para vos dizer, por exemplo, em termos de taxa de carbono, um biodiesel paga a mesma taxa de carbono que o diesel. Portanto, mas eu acho que Portugal já fez um caminho bom de ajudar esta parte dos biocombustíveis com este incentivo aos biocombustíveis avançados. Agora é arranjar também mecanismos para promover a sua utilização, não é? E depois, não esquecer que esta vai ser uma preocupação em toda a cadeia de valor, de clientes, fornecedores, do próprio cidadão comum. E, portanto, já se vê que há uma série de players que estão dispostos a pagar mais para terem a sua pegada carbónica reduzida, além de que nós depois também temos o custo das emissões de CO2, que têm que entrar na equação para não se fazer uma conta de comparar um litro de diesel com um litro de biodiesel. Temos que juntar tudo isto na equação. Certo, então diria que se calhar um dos pontos críticos ou no caminho crítico para o sucesso dos biocombustíveis estaria na escalabilidade do processo utilizado, ou seja, atualmente. Sim, em escalar também, porque, como estava a dizer, em Portugal ainda só 6% dos transportes são biocombustíveis e o potencial de crescimento também é maior. E mesmo a capacidade instalada em Portugal, ao dia de hoje, está sobreaproveitada, porque todas as fábricas que existem em Portugal, só 50% da capacidade instalada em Portugal está a ser utilizada. Ou seja, se as empresas tivessem capacidade também de aumentar a sua produção, com certeza que todos nós sabemos, não é, que o custo por tonelada diminui quanto mais nós produzirmos. E também iria ajudar nesse sentido. Agora, temos questões técnicas também em termos de incorporação, a quantidade de incorporação, e esta nova diretiva RED 3
é também uma oportunidade de mudar um bocadinho este paradigma, porque em Portugal o standard é uma mistura de 7% de biodiesel. A Prio desenvolveu um produto de 15%, mas o standard é o 7%, e esta nova diretiva aponta já vamos para os 10%, ok? E para misturas mais ricas, ok? E no caso dos transportes pesados, do gasóleo profissional, haver incentivos próprios para fomentar a utilização destes combustíveis. Obrigadíssimo. Marcela, aqui, quando comparamos com os biocombustíveis, qual é que pensa que seria o papel do hidrogênio na redução destas emissões, principalmente dos pesados de longo curso? Que percentagem do mix energético poderiam ocupar? Está em mute, Marcela. Obrigada. Eu vejo o hidrogênio como um complemento aos outros combustíveis, seja elétrico que biocombustíveis. A vantagem do elétrico é mais energia por peso da bateria e também o abastecimento mais rápido. Nós fizemos, a Hafner Energy fez o IPO baseado numa adoção rápida do hidrogênio para este setor, e ainda não está em movimento, vamos dizer assim. O problema qual é? Não há infraestrutura, portanto não se compram os veículos, não há veículos, portanto não há estações de abastecimento. Ou seja, o ecossistema não está montado. Temos um caso de exceção em Portugal, que é em Cascais. Cascais tem alguns autocarros a hidrogênio e vai abrir uma estação de serviço para hidrogênio em breve. Portanto, se alguém pensa comprar um veículo a hidrogênio, É bom que esteja em Cascais. tem que ir para Cascais, porque é o único que eu saiba. No entanto, num futuro mais distante, pensamos que o hidrogênio desempenhará um papel crucial e que tem uma série de vantagens. É, obviamente, zero emissões de carbono, mas também tem reduções de outros poluentes, como óxidos de nitrogênio, que são comuns em motores a combustão e diesel. Depois, tem uma alta densidade energética a comparar com outras formas de energia e tem compatibilidade com tecnologias existentes, ou seja, mesmo assim pode-se transformar veículos a combustão para veículos a hidrogênio. Quanto a... Qual era a outra questão, desculpe? Não, era basicamente... O mix Penso que energético. já respondeu, foi do mix energético, ou seja, que percentagem... Eu tenho aqui umas percentagens, se as encontro, já lhe digo. Bastante, estou à procura delas. Sim, mas eu penso que o essencial disse-o já também no princípio da resposta, que eu vejo como um complemento às outras tecnologias. A International Energy Agency vê o hidrogênio como cerca de 15% até 2050 para o transporte rodoviário pesado. Isto não são as minhas palavras, mas pronto, não é assim estrondoso, mas tem algum peso. E utilizando agora este último ponto, também que mencionou da densidade do hidrogênio, se calhar passávamos ao último cluster, portanto o transporte aéreo, e começava por perguntar-lhe, um pouco ao contrário do que tinha planeado, não vê também no hidrogênio, é verdade que tem uma grande densidade energética, mas a densidade energética a nível daquilo que é a densidade de volume, ou seja, tem uma baixa, ou seja, uma baixa densidade, ou seja, precisa de muito volume para uma determinada quantidade de energia quando comparado com outros combustíveis. Aqui o ponto é se isto não é um ponto crítico quando apresentam o hidrogênio como uma
das alternativas no transporte aéreo, porque tem sido apresentado e apontado muitas vezes como a longo prazo uma das principais alternativas para o transporte aéreo. No entanto, ou está a pressões altíssimas, ou então a quantidade de energia que se consegue transportar é muito baixa. Certamente, para os transportes aéreos, o hidrogênio, mesmo a longo prazo, só vai funcionar para voos de short and medium range. Como se diz em português? Portanto, por exemplo, para os transportes dentro da Europa pode ser muito útil para a descarbonação da aviação, mas temos que ter em conta que, no fundo, a maior parte das emissões é feita por voos de longo curso, mais de 4.000 quilómetros. Esses voos são menos de 10% do total dos voos, no entanto, emitem cerca de 60% das emissões totais da aviação. Portanto, temos aqui que ver as coisas no seu contexto. O hidrogênio vai ser muito interessante para descarbonizar a aviação na Europa. A Europa tem metas de zero emissões daqui a 2050, mas para descarbonizar a aviação no seu todo, vamos ter outras tecnologias e é por isso que agora apostamos no SAF, que é Sustainable Aviation Fuel. A grande vantagem do SAF é que não é preciso mudar os aviões são caríssimos, estamos a falar de 100 milhões cada um, em média, e portanto todos os players têm interesse em guardar os aviões atuais e também porque nem o hidrogênio nem o elétrico poderão fazer voos de longo curso. Obrigado. Eu penso que, de certa forma, já começou a responder àquilo que seria a minha última pergunta, que é num meio de transporte que é responsável por 10% das emissões de gás de estufa, dentro daquilo que são os transportes, que é muito significativo. Quais pensa serem os principais vetores de descarbonização? Penso que uma das principais alternativas que já apresentou são os SAF, portanto, Sustainable Aviation Fuels, mas mesmo dentro do SAF, se calhar podia dar-nos um pouco mais de insights sobre como vê esta distribuição, estas principais alternativas para os próximos anos. É 2050, que é onde está definida, a horizonte temporal onde está definido atingir a neutralidade carbónica. Sim, o setor da aviação está a debruçar-se muito nessa meta e tem aqui vários vetores de descarbonização. Dentro do SAF, há dois tipos de SAF, ou seja, SAF, no fundo, é querosene, mas como se faz é que dão-se vários nomes. A Hafner Energy, por exemplo, faz BioSAF, ou seja, produzidos a partir de matérias-primas renováveis, neste caso a biomassa. Temos um projeto em França muito interessante, que se chama Paris Vatrice SAF, que é feito a partir de resíduos agrícolas. Pode-se ter outros tipos de resíduos, mas sem ser sempre bio, para ser biosaf. E agora estão-se a desenvolver os e-fuels, que são combustíveis sintéticos produzidos a partir de hidrogênio e CO2 capturados. Esses também oferecem um ciclo de carbono neutro e a Europa está muito virada para esse tipo de e-fuels. A questão aqui é que são muito mais caros que os biosaf. Portanto, mesmo dentro do SAF, há vários tipos de SAF. Outros vetores para a descarbonização da aviação é a eletrificação. Como já falei, só para voos de curta distância é que serão possíveis. Depois também se fala dos híbridos elétricos, como os carros híbridos, no fundo. O hidrogênio também já explicámos as entraves,
mas há outras melhorias a fazer, as quais as companhias aéreas estão muito a olhar. Portanto, aviões mais aerodinâmicos, melhorias no design das próprias aeronaves e melhorias nos motores, obviamente. E nessa parte, na eficiência operacional, a gestão do tráfego aéreo vai ser muito importante, em duas vertentes. A primeira é que muitas vezes, por exemplo, estamos em cima do aeroporto, acontece muito, aí, como se diz, às voltas, à espera de poder aterrar. Isso vai acontecer menos, ou seja, quando se sai de um aeroporto já se sabe que se pode aterrar rapidamente, a não ser que haja, obviamente, uma emergência. E a outra é nos atrasos. Isto é uma má novidade para quem viaja, ou seja, quando um avião acelera para chegar a tempo, porque saiu atrasado, gasta muito mais combustível. E as companhias de aviação vão parar de fazer isso para poupar no combustível. Já está estabelecido que essa vai ser uma das vertentes. E a última é a compensação de carbono. Esse já há programas de compensação, mas no fundo isso também é um bocadinho visto como greenwashing. Os desafios são os custos. Estes combustíveis e estas medidas são caras. O custo e a escalabilidade. Portanto, ainda bem que há legislação, que há incentivos e que a Europa é mesmo líder nesses SAF mandates e vamos ver, é um grande desafio para a Europa. Obrigadíssimo, Marcela. Obrigado aos três. Acho que o tempo passou a voar. Gostei muito tanto de preparar o debate como de estar a moderar. Acho que foi extremamente interessante. E passávamos, se calhar, agora às perguntas. Vou fazendo uma pergunta para cada um. E começava pela Marcela. Aqui a pergunta é: será o hidrogênio uma opção no transporte marítimo? Não será melhor o metanol? No geral, o grande problema do hidrogênio verde será o seu preço superar ainda os 6 euros por quilo. Há alguma expectativa de que este problema esteja resolvido, conseguindo-se valores na ordem de 2 euros por quilo? Então, há várias perguntas na pergunta. A primeira é se o hidrogênio é um bom substituto para o metanol. Eu direi que o bio ou e-metanol é um bom substituto, é a melhor via para o marítimo e não o hidrogênio. Quanto ao custo do hidrogênio ir para cerca dos 2 euros, fala-se muito disso. A realidade é que ainda não há projetos que consigam ter esses valores. Tem que haver um mix muito interessante de fatores, ou seja, haver eletricidade muito barata e em abundância. Penso que poderemos chegar a esses valores em grandes projetos, mas não em pequenos. Ok, obrigadíssimo, Marcela. Agora passando para a Anabela. Uma das pessoas que está a assistir ao debate, um dos nossos convidados, diz aqui que os biocombustíveis são mais caros, mas se é obrigatório tomar em conta os custos de externalidades, em particular o custo do carbono, não seria possível inverter a situação? Qual o papel que vem para o biometano na descarbonização do transporte em Portugal? No fundo são 3 perguntas, e uma terceira, eu depois posso repetir, sobre a questão dos combustíveis mais sustentáveis. Existe alguma lei ou regulação para o financiamento e uso dos mesmos, através de iniciativas pública ou privada, nas frotas de transportes público e frota individual, automóveis individuais, em Portugal? Bem, são 3 perguntas, se calhar volto à primeira, muito rápido. Eu acho que Sim? Pronto. a Então, primeira e a terceira estão um bocadinho ligadas.
Certo. Começando então pelo biometano, que sai, o biometano, efetivamente, está agora a ser uma realidade em Portugal, com o Plano Nacional do Biometano, e esperemos que também tenha muito sucesso e que seja possível. É uma tecnologia madura, que pode ajudar a descarbonizar, mas aqui essencialmente a indústria. Porque o biometano substitui na totalidade, 100%, estamos a falar exatamente da mesma molécula, o gás natural. E, portanto, é o biocombustível que nós também precisamos descarbonizar a indústria, e com as soluções que nós já temos para o rodoviário, eu diria que o biometano preferencialmente deveria ser dedicado à indústria, sendo que o biometano e a sua liquefação é possível fazer a sua substituição também no transporte rodoviário. Mas a frota também em Portugal é muito reduzida que utiliza este combustível. Depois, no que respeita à questão do preço e à questão dos incentivos e às temáticas de sustentabilidade, era como a Marcela dizia, a Europa é líder, quer liderar, e muito bem, não é? Às vezes também faz com que a Europa se torne um pouco descompetitiva face a outras geografias, porque nós, no caso dos biocombustíveis, não é? Nós temos que ir buscar matérias-primas, biocombustíveis, e se nós queremos liderar, queremos ser exigentes, mas também na importação devemos ter as mesmas exigências, porque senão não estamos a competir a mesma coisa, não é? E, portanto, também temos que salvaguardar isso, senão nós tivemos a Europa industrializada e não queremos uma Europa desindustrializada, não é? Porque deixar de produzir aqui para depois ir produzir noutras geografias e vir para aqui. E, portanto, a Europa é líder e como está a ser líder, está a fazer muitas peças legislativas, muitas diretivas, questões técnicas. Temos a CSRD, que é uma diretiva que era obrigada só para as empresas cotadas e que vai ser, a partir de 2026, outras empresas vão ter que reportar, e esta CSRD assenta muito no que é a redução da pegada carbónica, na vertente ESG das empresas, da sua responsabilidade, nestas três vertentes, para um mundo melhor e para uma sustentabilidade. Por isso, eu acho que, independentemente do preço, vai haver uma pressão enorme de fornecedores, de clientes, para fazer isto acontecer, e medidas legais e regulamentares. E a questão do CO2, sim, era o que também tinha mencionado. O preço em si é mais caro. É mais caro produzir um litro de biocombustível do que um litro de diesel. Mas se a gente tiver em conta as emissões do diesel e as emissões do biodiesel ou de outro biocombustível, e se isto entrar na equação, ok? Então sim. Obrigadíssimo, Ana Anabela. Aqui agora uma última pergunta, que no fundo vem sempre em conjunto, são 2 ou 3 perguntas para o Gonçalo. Em termos da mobilidade elétrica, como se vê a necessidade de reforço nas redes nacional de transmissão e rede nacional de distribuição para que a potência solicitada possa ser veiculada de forma sustentada, sem provocar indisponibilidades ou falhas localizadas? Um pouco ligando à pergunta que tinha sido feita anteriormente. E como dotar os operadores das redes das capacidades e ferramentas analíticas para poderem planear e gerir todos estes milhares de pequenos players que vão entrar no setor? Está o regulador consciente destes 2 desafios e dos custos inerentes para os operadores das redes? Gonçalo, como é que os impostos recentemente anunciados sobre as importações de carros chineses afetam a adoção de veículos elétricos na Europa? E, por último, logística de transporte e armazenamento nos veículos, como remediar a baixa densidade de energia e os riscos de segurança? Bem, não sei se o Gonçalo se lembra de todas, mas se não também já dou uma ajuda. Acho que sim. Acho que a primeira e a terceira também aqui têm alguma relação.
eu acho que, quer dizer, a pergunta de alguma forma tinha lá uma solução ou uma sugestão, que era a primeira, ou seja, de facto, o incremento de consumo e a pressão que possa existir de uma forma localizada, o carregamento de veículos elétricos em centros urbanos, até algumas congestão, poderá ser resolvida com uma lógica de integração dos veículos elétricos como um ativo da rede, que era um bocadinho isso que a pergunta parecia sugerir, com os temas depois do controle deste ativo distribuído também, ou seja, as centenas de milhares e um dia aos milhões de carros, veículos elétricos que existirão nas nossas cidades, em conjunto representam uma capacidade, portanto, pela soma da capacidade de cada uma das suas baterias, que pode equivaler a várias centrais produtoras nacionais. E, portanto, toda esta capacidade em conjunto destes veículos elétricos deve ser aproveitada. E, portanto, e já existe hoje em dia alguns pilotos na Europa que fazem isto. Agora a Renault 5 lançou um veículo que já tem a tecnologia bidirecional, portanto, na lógica de vehicle to grid, de quando vendem o veículo, o utilizador poder aderir a um programa em que permite que se faça esta gestão de alguma energia que existe no veículo, possa passar para a rede e fazer, no fundo, aqui uma suavização da procura. E, portanto, acho que estas tecnologias de vehicle to grid, o próprio storage, ou seja, não apenas o dos veículos elétricos, mas também o storage em casa, vão acabar por ser uma solução até para potenciar uma maior capacidade de penetração de energias renováveis e de maior geração distribuída em alguns centros, porque acho que é aí que está o tema. A segunda tecnologia também, que eu acho que é dentro de cada prédio e de cada garagem, também existe uma potência disponível normalmente que não é muito alta, ou seja, quando se fez um prédio, teremos dimensionado a potência disponível do edifício para as habitações e, portanto, sobra alguma coisa para as zonas comuns, para o elevador, e não estaria preparado no desenho do projeto elétrico daquele prédio que estivessem lá 10, 20, 30 cabos a carregar a uma potência de 3 ou de 7 ou de 11 kW. E, portanto, o que também aqui vai acontecer é uma lógica de gestão da potência. Portanto, as tecnologias de smart charging, de eu poder ir gerindo e balanceando os carros que vão estar a carregar a cada momento, vai ter aqui um papel muito importante. Ou seja, em média, todos nós circulamos 50 km, não todos nós, estou a dizer em média, na Europa, portanto, uma média de todos nós, circulamos mais ou menos 50 km por dia. E, portanto, no fundo é isso que um carro tem que carregar. E carregar 50 km não tem uma pressão assim tão grande como eu se tiver que carregar a bateria toda do meu carro durante uma noite, que também vai acontecer. Portanto, é-me indiferente, à partida, se o meu carro carrega aos 50 km às 7 da tarde, quando eu ligo ao carregador, ou às 3 da manhã, porque eu só vou pegar nele às 9. Ou ao contrário, quando eu chego à empresa, também o ponho a carregar e só tiro o carro ao final do dia, portanto, também é um bocado irrelevante a que horas é que eu tiro. Portanto, há uma série de tecnologia de storage, vehicle to grid, flexibilidade, gestão da potência, que vão ajudar a tratar, de facto, os veículos como um ativo da rede e, portanto, acho que para aí caminhamos e já com alguns pilotos, também acho que depois será necessário alguma regulação a acompanhar isto. O segundo tema que estava aí na pergunta, já tinha a ver com as importações dos carros chineses e o impacto que isso podia ter. Ou seja, o que aconteceu foi que a União Europeia lançou há alguns meses uma investigação para perceber se os carros chineses e os fabricantes chineses teriam tido algum tipo de subsídio que os poria a competir de forma menos justa ou ilegal com os fabricantes europeus. E a primeira conclusão disso foi que sim, portanto foram definidas algumas taxas, no fundo, sobre a importação desses veículos que sejam feitos na China. Eu julgo que isto não está em vigor, portanto entrava-se, salvo erro, agora dia 4 de julho, portanto ainda havia aqui alguma negociação em cima da mesa, que eu acho que é onde estamos, porque não é líquido para todos os players e países europeus que isto seja uma boa medida, porque julgo que são 50% dos veículos chineses que são feitos na China, e que estão a ser vítimas, ou que serão objeto deste imposto, são de empresas europeias. Portanto, há muitas empresas que deslocalizaram a produção para a China e que depois vendem os carros com marca europeia. Portanto, e ao contrário, também a China é um mercado muito importante para muitos dos fabricantes europeus. E, portanto, acho que ainda vai haver aqui provavelmente alguma negociação política, mas também acho que isto resulta muito de uma lógica de competitividade. Ou seja, acho que a China começou mais cedo que os outros países a investir
independentemente de ter sido mais incentivado ou não pelo Estado chinês, acho que em termos de competitividade e de indústria e de, por exemplo, de capacidade das baterias, são claramente o líder mundial a investir neste setor e consegue de facto ter veículos mais baratos do que conseguem os fabricantes europeus. E não é só a China, a Tesla, que também começou nos Estados Unidos, hoje em dia também tem produção na Europa e na China. Mas, quer dizer, quem começou mais cedo tem de facto aqui uma vantagem competitiva que eu diria que vai demorar aqui alguns anos a corrigir. Mas há aqui uma data mágica que é 2026 ou 2027, que é quando o mesmo veículo comparável, o carro a combustão e o veículo elétrico começa a ser mais barato que o veículo a combustão, sem qualquer incentivo ou ajuda estatal. Eu acho que aí vamos assistir de facto a uma adoção mais massificada dos veículos elétricos e a questão da competitividade por-se-á de uma forma não tão dispar como hoje em dia acontece com alguns fabricantes versus outros. Obrigado, Gonçalo. Infelizmente não vamos ter tempo para mais. Eu estou a ver aqui, estou a ter a ajuda da Flávia que me vai enviando algumas perguntas e vejo aqui só o ícone no Q&A com imensas perguntas. Mais uma vez, muito obrigado aos nossos oradores, obrigado aos convidados que estiveram aqui durante esta hora que passou a voar. Poderia perfeitamente estar a tomar um café e continuar a falar durante mais 1 hora ou 2 com todos vós. E passo a palavra à Flávia para o fecho da sessão. Muito obrigada, Guilherme, e novamente aos nossos convidados, obrigada pelo excelente debate que nos proporcionaram. Passamos agora ao encerramento com a secretária executiva da APE, Ana Luiz de Souza. Com a palavra, Ana. Olá, boa tarde a todos. É com enorme prazer que assisti a este Energia em Debate, com uma cohorte renovada, com novas ideias, e este é o resultado dessa nova ideia, que é colocar no debate um tema novo para permitir trazer para a mesa as principais questões e ser esse o motor para o trabalho seguinte. Queria deixar aqui uma palavra de agradecimento a toda a cohorte dos Future Energy Leaders de Portugal e, em particular, à nova board, encabeçada pelo Bruno Henrique Santos, que é o nosso presidente do programa. Um agradecimento especial à Ana Rita Gomes, que é a secretária-geral do programa, e depois deixar também ao Vasco Zafarina, que está responsável pelo conhecimento e pesquisa, ao Rodrigo Guimarães pela disseminação, à Catarina, que está responsável pelas partnerships, ao Vicente, à Inês Gaspar, responsável pela comunicação, e sem dúvida à Flávia, que fez aqui que nos encaminhou ao longo deste debate. O meu grande agradecimento em nome da Associação Portuguesa da Energia. Também aos experts que os nossos FLPT convidaram para vir a esta sessão, a Anabela, o Gonçalo e a Marcela, que permitiram trazer para cima da mesa estes temas quentes, numa altura em que está a ser feita a revisão do Plano Nacional de Energia e Clima, e sendo o setor dos transportes dos setores difíceis de descarbonizar, está neste momento em cima da mesa a nova revisão e nós aguardamos a consulta pública desse Plano Nacional de Energia e Clima, e sem dúvida que este debate permite também trazer estes temas que ajudam nessa reflexão conjunta que se impõe. Queria também deixar aqui uma nota a todos os participantes que assistiram a este Energia em Debate. Fomos à volta de 100 participantes, numa altura em que estamos todos com um cheirinho já no verão e nas férias, e é com este início de Energia em Debate desta nova cohorte, ficamos a aguardar os desenvolvimentos deste excelente trabalho. Obrigada, bem-aja. Até à próxima. Obrigada, Ana. E assim nós terminamos o nosso evento. Eu espero que tenham gostado e esperamos encontrar-vos no próximo Energia em Debate. Muito boa noite. Obrigada a todos. Boa noite. Obrigado, Deus. Muito obrigado. Foi muito bom. Obrigada.